Dando continuidade com a nossa aula de história, vocês vão abrir o livro de vocês na página 24 para que a gente possa dar continuidade, tá? Nós iremos falar sobre os novos habitantes do Brasil. Iremos conhecer um pouco da imigração europeia, né? Esses imigrantes, eles vieram ao Brasil para poder compor a massa de trabalhadores, tanto os rurais quanto urbanos, principalmente depois da abolição da escravatura. E por que será que esses europeus eles vieram trabalhar no Brasil? Né? Talvez eles pensassem numa grande chance que eles iam ter de mudar de vida, vindo aqui para o Brasil. Mas será que foi dessa forma? Os imigrantes europeus começaram a compor a força de trabalho brasileiro com as primeiras leis que proibiram o tráfico negreiro. Dessa forma, o próprio Estado brasileiro ele criou políticas para a vinda de imigrantes, tanto para trabalhar na zona rural como para trabalhar na zona urbana. E também, né, uma das medidas que influenciaram na vinda desses imigrantes foi a questão das propagandas. Era muito grande as propagandas divulgadas nos países estrangeiros da oportunidade de trabalho aqui no Brasil. Né? Só que muitos desses imigrantes eles se decepcionaram com a realidade de trabalho que eles encontravam aqui no Brasil, certo? Diferentemente do que as propagandas anunciavam, o que é que aconteceu? Muitos deles viram-se obrigados a aceitar as condições de trabalho que eram oferecidas, né? Além disso, o pagamento não podia ser o que havia sido estabelecido anteriormente, não era, né? E eles acabaram ficando obrigados a pagar uma série de coisas, como ferramentas, alimentação, moradia, tá? O que mantinham dívidas e presos, eles ficavam endividados e presos a fazendeiros. Vamos lá. O avô de Otávio continuou a contar para os netos outras mudanças que ocorreram no Brasil no século XIX. Ele lhes mostrou outra imagem que estava no livro de história que tinha em mãos. O que tem esse trem a ver com o Brasil? Esta imagem tem relação com o fim da escravidão e vou explicar para vocês. E essas pessoas, de onde elas vêm? O avô Orlando explicou que a fotografia mostra o desembarque de estrangeiros que vieram para o Brasil para trabalhar e começar uma nova vida no final do século XIX. Questão 1. O que você imagina que os estrangeiros esperavam encontrar quando desembarcaram no Brasil? 2. Sair de um lugar de origem não é fácil até hoje. Quais sentimentos, na sua opinião, essas pessoas que vieram para o Brasil tiveram na época? Por quê? Quais serão os sentimentos que elas tiveram ao deixar sua família, né, e vir para o Brasil? Você conhece alguém cujos familiares tenham se mudado de um lugar para o outro, ou pessoas que tenham vindo de outro país? Se sim, com que finalidade essas pessoas vieram? A chegada de imigrantes ao Brasil no século XIX. O senhor Orlando contou a Otávio e a Dulce que o século XIX trouxe muitas mudanças para os brasileiros, entre elas a vinda de imigrantes para o Brasil, especialmente a partir de 1850. A abolição da escravidão no Brasil e a imigração europeia do século XIX são dois movimentos históricos que se relacionam profundamente. Vocês querem conhecer essa relação? Questão 4. Na sua opinião, qual seria a relação existente entre o fim da escravidão no Brasil e a vinda dos imigrantes para o país? Na época em que foram aprovadas as primeiras leis contra o tráfico negreiro, o Brasil se tornava um grande produtor de café, sobretudo na região sudeste. Nessa época, diversos países europeus enfrentavam dificuldades. Por isso, muitos habitantes desses lugares migraram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Os imigrantes eram atraídos por propagandas oficiais distribuídas dos países estrangeiros, as quais divulgavam oportunidades de trabalho assalariado e chances de uma vida melhor no Brasil. A proibição do tráfico negreiro encareceu a mão de obra escravizada. E como havia preconceito contra os africanos, parte da elite econômica e política optou pela contratação de imigrantes. Qual é a diferença entre as formas de trabalho escravo e assalariado? Você já estudou sobre isso. Os primeiros imigrantes a chegar no Brasil tiveram sua viagem custeada pelos donos das fazendas onde iriam trabalhar. Parte do salário que receberiam seria utilizado para pagar os custos das viagens e outros recursos que eles utilizavam no dia a dia. Como recebiam baixos salários, os imigrantes enfrentavam uma difícil condição de vida e não havia leis que os amparassem. Aí, ó.
né? Os negros escravizados na fazenda no café em 1855 e a direito dos imigrantes em fazenda de café paulista no século XIX. As principais nacionalidades de imigrantes que chegaram ao Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX eram originárias da Europa e da Ásia. Observe o mapa que retrata a imigração nesse período. Nós temos um mapa aqui. No século XIX, os meios de transporte tornaram símbolo de progresso da época. Os trens e os navios movidos a vapor. No Brasil, eles foram utilizados inicialmente para o transporte e exportação de café. Os imigrantes vindos da Europa e da Ásia utilizaram esses meios de transportes para chegar ao Brasil e deslocar-se pelo interior do país. Depois de descerem nos portos brasileiros, eles eram embarcados em trens que os levavam até as regiões das fazendas onde iriam trabalhar. Com o tempo, os imigrantes espalharam-se das fazendas de café para as cidades, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de empregos e condições de vida mais favoráveis. Após 1888, o trabalho livre foi substituindo o trabalho escravo, né? No campo e na cidade. Em 10 anos, de 1890 a 1900, entraram no Brasil mais de 1,4 milhão de imigrantes. A formação das colônias. O avô de Otávio Dulce contou ainda que algumas cidades do Brasil surgiram ou foram núcleos de povoamento destinado a grupos de imigrantes, os quais ficaram conhecidos como colônias. De norte a sul, o governo estabeleceu áreas nas quais os imigrantes eram colocados em determinados lugares para colonizar aquelas terras e ali desenvolver atividades agrícolas. Em muitas dessas colônias, o modo de vida era levado conforme os costumes tradicionais de cada povo. Com o tempo, o crescimento econômico e populacional permitiu o contato dessas áreas com cidades próximas. Nós estamos vendo aí algumas imagens e nas cidades que cresceram a partir das antigas colônias, ainda hoje é possível perceber a permanência de tradições e de costumes dos grupos imigrantes que habitaram inicialmente. Na cidade onde você mora ou próximo a ela, há algum lugar que tenha sido colônia de imigrantes? Se sim, qual grupo imigrante ocupou esse lugar no passado? Otávio e Dulce ficaram muito interessados nas histórias que o avô lhes contou. E na volta para casa decidiram que continuariam pesquisando sobre a história dos imigrantes em cada cidade do país. Estamos encerrando por aqui com a nossa aula, da disciplina de História. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!